E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é simplesmente um retorno em animação para um dos universos fictícios mais icônicos de todos os tempos. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim é um filme de animação dos gêneros aventura e fantasia, lançado em 2024 e dirigido pelo Kenji Kamiyama. Ele é baseado em personagens criados pelo J.R.R. Tolkien e a trama dele é ambientada cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, acompanhando o reino humano de Rohan, governado pelo Helm Mão de Martelo, cuja soberania se vê ameaçada pelos planos ardilosos de vingança de Wolf, que deseja tomar o trono para si. Eu estava com expectativas bem altas para assistir O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, por três razões em particular. A primeira é que essa ia ser uma história do J.R.R. Tolkien que ainda não tinha sido adaptada para o meio audiovisual, o que dá uma certa originalidade ao material. A segunda razão é que essa seria a primeira animação ambientada na Terra-média após os filmes icônicos do Peter Jackson. Inclusive, eu não sei por que eles demoraram tanto para ter essa ideia simplesmente genial de fazer uma animação nesse mundo. E a terceira razão é que a Guerra dos Rohirrim não seria feito com qualquer estilo de animação, e sim como um anime, que é um estilo conhecido por ter um uso predominante de métodos tradicionais de animação que muito frequentemente superam os de Hollywood. E embora a Guerra dos Rohirrim se destaque pela abordagem mais restrita e contida de uma ambientação tão vasta quanto a Terra-média, e também por um belíssimo trabalho de animação que remete às obras do estúdio Ghibli, a trama peca pelo caráter genérico da sua estrutura narrativa e do desenvolvimento de seus personagens, que impedem o filme de chegar à mesma riqueza narrativa de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, com as suas jornadas e diversidade de raças. O roteiro é escrito por duas duplas de roteiristas. Por um lado, nós temos o Jeffrey Adds e o Will Matthews, e por outro lado, a gente tem a Phoebe Gittins e o Art Papageorgiou. E o roteiro de A Guerra dos Rohirrim é apenas o segundo trabalho de cada dupla. Infelizmente, nós temos mais falhas do que acertos aqui. Mas começando pelo lado bom, A Guerra dos Rohirrim surpreende por ser narrativamente contido, restringindo a trama completa ao reino de Rohan, e isso permite que a trama seja mais focada e direto ao ponto, mesmo diante de uma ambientação tão vasta quanto a Terra-média. E, em segundo lugar, há uma dualidade muito notável na construção dos dois protagonistas. Enquanto a Hera, a filha do Helm Mão de Martelo, ela é estrategista, racional e ela tem um potencial de líder mesmo, o Wolf, que é o antagonista, ele é completamente cegado por um desejo violento e incessante de vingança, com esses dois personagens sendo os veículos perfeitos para a transmissão de temáticas atemporais como responsabilidade, liderança e o potencial dominador da vingança sobre alguém. Porém, diversas falhas impedem que A Guerra dos Rohirrim seja um complemento digno de estar entre produções grandiosas como O Senhor dos Anéis, a começar pelo caráter genérico da sua estrutura narrativa e do desenvolvimento de seus personagens, os quais são completamente isentos de surpresas, com o roteiro parecendo seguir uma fórmula pré-estabelecida que acaba sendo familiar demais para o espectador. De modo que eu acho que eu nem preciso falar do desenvolvimento dos personagens aqui, já que eles seguem literalmente cada passo que os espectadores esperariam que eles seguissem. Em segundo lugar, a restrição da trama a um ponto de vista humano acaba sendo uma faca de dois gumes,
já que aqui nós não temos a presença de raças e criaturas que são características do mundo do Tolkien, como os hobbits, os elfos e os ents, que são aquelas árvores gigantes tipo Barbárvore. Por causa disso, as únicas conexões de A Guerra dos Rohirrim com O Senhor dos Anéis são a narração da Elwin, que é interpretada pela Miranda Otto nos filmes do Peter Jackson, inclusive ela faz a reprise do papel dela aqui, e breves menções a personagens que se tornariam relevantes para a trama. Fora isso, A Guerra dos Rohirrim poderia ser ambientado em qualquer universo fictício de fantasia, de tão normal que a trama acaba sendo. E por fim, os aspectos realmente interessantes que a trama apresenta, como a história das donzelas escudo e dos terrapardenses, são abordados de maneira bem superficial, impedindo que esses aspectos acrescentem profundidade ao enredo. Felizmente, A Guerra dos Rohirrim compensa pelas suas falhas narrativas com um belíssimo trabalho de animação, que se inspira tanto nos filmes do Peter Jackson quanto na obra do Hayao Miyazaki para dar vida vibrante às ambientações da Terra-média, com os cenários repletos de detalhes e o foco na natureza, lembrando muito filmes como A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado. As cenas de ação são muito bem conduzidas através de uma mistura muito uniforme entre a animação tradicional e um CGI bem feito que acrescenta profundidade aos enquadramentos, com essa sequência se destacando muito em meio ao restante do filme. Porém, o visual deixa um pouquinho a desejar nas expressões dos personagens, que muitas vezes falham em ter o impacto que o roteiro ou os diálogos impõem, resultando em alguns momentos onde há falas realmente impactantes ditas por personagens que não conseguem refletir esse impacto através das feições. Então, foi uma falha bem pequenininha, mas infelizmente foi bem notável. Por fim, a trilha sonora original do Stephen Gallagher é o único aspecto de A Guerra dos Rohirrim que é 100% impecável, já que aqui ele evoca o trabalho icônico do Howard Shore nos filmes do Peter Jackson com um sucesso retumbante e acrescenta um caráter épico às cenas de ação e à ambientação. E além disso, a gente tem uma canção original, que é The Rider, cantada pela Paris Paloma, que consegue ter uma beleza folclórica bem reminiscente às outras canções originais dos filmes do Peter Jackson, como por exemplo The Last Goodbye, de O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Inclusive, eu acho que melhor canção original por The Rider é a melhor chance que O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim tem de ser indicado aos Oscars ano que vem. Então, é esperar para ver. Resumindo, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim se destaca pela abordagem restrita e focada da Terra-média e pelo belíssimo trabalho de animação, mas falhas em ambas as áreas impedem que o filme seja um complemento digno de produções grandiosas como O Senhor dos Anéis, resultando em uma fantasia de ação bem feita, porém genérica. Eu fecho essa resenha com uma nota 6 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!